Bom dia, galera do nono ano. Vamos lá. Hoje nós iremos, galerinha, aprender, né, revisar sobre o conjunto dos números reais. E vamos dar início ao conjunto dos números reais falando sobre os números irracionais, tá bom? Então eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 7. Nós iremos começar pela 7. Iremos até a página 10 hoje, tá? Hoje eu vou passar os vídeos com as explicações e na próxima aula eu vou passar uma atividade sobre isso em PDF para vocês copiarem no caderno ou imprimir do jeito que vocês preferirem. E vou passar um vídeo com a explicação de cada questão e vou dar um tempo para vocês resolverem. Isso é na próxima aula, ok? Hoje eu vou explicar, revisar esse conteúdo. Então, pegando o livro de vocês na página 7, tá assim, ó, conjunto dos números reais. Nos anos anteriores, você estudou os números naturais, os números inteiros e os números racionais. Agora, vamos conhecer outro tipo de números, os irracionais. Então, galerinha, só dando uma revisada para vocês, esses conjuntos que a gente viu nos anos anteriores. Então, os números naturais, o conjunto dos números naturais, são aqueles que a gente aprende a contar desde pequeno, né? São os números positivos, que é o 0, 1, o 2 e infinito. Agora, o conjunto dos números inteiros são os números positivos e negativos, ou seja, todo o conjunto do número natural mais os números negativos, que são 0, 1, menos 1 e assim por diante. Temos também, galerinha, o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais são aqueles números que a gente coloca, são aqueles números que aparecem em frações ou números decimais exatos. Beleza? Por exemplo, 2/3, 1,2 e assim por diante. E agora iremos aprender o conjunto dos números irracionais. Vamos lá. Números irracionais. Observe os números apresentados nos quadros A e B. No livro de vocês, aparece 2 quadros com vários números aqui dentro. Vários números. Aí, o que está perguntando aí no final? Quais as características dos números apresentados em cada quadro? Há diferença entre eles? Sim ou não? Vocês acham que tem diferença? Sim ou não entre eles? Então, vamos lá. Esses números que têm infinitas casas decimais e não são dízimas periódicas são conhecidos como os números racionais. Ou seja, galera, são números que têm infinitas casas decimais. Vocês observem que depois do último número aparece uma reticência. Então, significa que esse número ele não terminou, ele continua. Se a gente continuar dividindo, ele vai continuar. Então, esses são os números irracionais. Um exemplo de um número racional é o número π, representado pela letra grega π, obtido quando dividimos em uma mesma unidade o comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro. Então, olha só, o número π é um exemplo de um número irracional, que está aí no livro de vocês. Nós representamos esse número pela letra grega π. Tá vendo, galera?
E a gente tem esse número que está na página 8 do livro de vocês. 3,159 e ele continua. Então, quando ele continua, esse número é um número irracional. O número π tem infinitas casas decimais e não tem um período que se repete. Não tem nenhum número que vai ficar repetindo. Então, vamos lá. Por isso, o número π é irracional. Agora, vamos conhecer outros números irracionais. Então, gente, presta atenção aqui numa coisa que eu tenho para falar para vocês. Como que a gente faz para determinar a raiz quadrada de um número? Quando ele é exato, a gente fica fácil de fazer, basta fatorar esse número. Então, vamos lá para o primeiro número. Raiz quadrada de 1, o índice é 2. Quem seria essa raiz quadrada de 1? Seria um número 1. Porque 1 vezes 1, 1. Ou 1 ao quadrado é igual a 1. Então, como a raiz quadrada ela é a operação inversa da potenciação, então, observem que eu fiz a potenciação para descobrir a raiz quadrada. Agora, o 4, depois eu volto no 2. Raiz quadrada de 4, eu vou fatorar o 4. Fatorar é a mesma coisa que dividir. Então, vamos lá. 4 dividido por 2, 2. Continuo dividindo por 2. 2 dividido por 2, 1. Quantos grupos de dois números iguais eu fiz? Somente um grupo com dois números. Então, para eu determinar a raiz quadrada de um número, eu preciso agrupar de 2 em 2. Então, quem está dentro desse grupo? Número 2. Então, a raiz quadrada de 4, 2. Agora, essas são exatas. Eu tive um número preciso. Agora, raiz quadrada de 2 não tem um número exato, é um número decimal. Então, como que eu vou fazer para determinar esse número? Então, eu vou mostrar para vocês, sem usar a calculadora, como que a gente vai determinar a raiz quadrada de 2. Vou pausar o vídeo para apagar o quadro. Galerinha, vamos lá. Então, dando continuidade, como que eu vou saber qual é o valor da raiz quadrada de 2? Aí, a gente vai pegar dois números, duas raízes, que elas sejam exatas e que esse 2 esteja entre elas. Então, no caso, vai ser o número raiz quadrada de 1 e raiz quadrada de 4. Então, olha só, esse número, a raiz quadrada de 2, ele vai estar entre o 1 e entre o 2, beleza? Porque ela está no meio desses. Então, a gente vai pegar 1 ou 2. Então, presta atenção. Olha só. Iremos começar pelo 1. 1, vírgula algum número. Então, vamos pegar o 1,1 e iremos multiplicar um pelo outro, né? Raiz quadrada. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Iremos adicionar e contaremos quantos números tem depois do zero. 1, 2, colocamos a vírgula. Chegou perto do 2? Não. Então, a gente vai tentar um outro número. Agora, a gente pode pegar 1,2, 1,3 e assim por diante. Então, vamos
menor do que o 2. Então, vamos pegar 1,3. Pulei 1,2, tá? Vamos fazer 1,3 para ver se vai chegar próximo a esse número. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Adiciono 3 mais 3, 6. Repete 1. Conto. Tem 2 números depois da vírgula. Então, 1, 2. Então, deu 1,69. Chegou próximo. Agora, a gente vai tentar 1,4 para ver. 1,4 vezes 1,4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Dá 6, 9, 1. 1,96. Chegou pertinho do 2. Vamos tentar 1,5 para ver se vai passar esse valor. Vamos lá. 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5. 7 mais 5, 12, sobe 1. 2,25 passou do 2. Então, eu não posso pegar 1,5. Eu vou ter que pegar 1,4. Então, esse número é aproximadamente 1,4. Mas se eu pedir para vocês me apresentarem mais uma casa decimal, aí vocês vão ter que continuar essa conta. Eu vou fazer com 2 casas decimais para vocês entenderem. Então, a gente já descobriu que a primeira casa decimal é a 4, é o número 4. Agora, a gente vai tentar descobrir a outra casa decimal. Vamos lá. Então, eu pego 1,4 e vou colocar a casa decimal seguinte, 2. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 mais 1, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 4, 8 mais 8, 16, sobe 1. 6 mais 2, 8 mais 2, 10, mais 1, 11, sobe 1. 5 mais 5, 10, sobe 1. Então, eu conto 4 números depois da vírgula. Eu conto 1, 2, 3, 4. Então, deu 2,0164. O que aconteceu aí, galerinha? Vamos tentar um outro número para poder saber qual que vai chegar mais próximo. O que aconteceu com esse número aqui, que a gente acabou de fazer? Eu pulei para o 2, ele passou do 2. Então, ele não vai ser o 2, ele vai ser o 1. Então, a gente vai pegar um número aproximado para a raiz quadrada de 2, 1,41. Beleza, galera? Então, olha só. Essa primeira parte do nosso livro, vocês irão assistir essa aula. Depois, eu irei explicar a página 9 no próximo vídeo. E preciso que vocês assistam na página 8, pelo telefone de vocês, essa realidade aumentada da Positivo, que está nessa parte do livro. Eu irei dar um tempo também para vocês fazerem isso, para depois eu postar outro vídeo com a explicação da página 9, beleza? Então, vamos lá.